te exaltamos, Pai.
Salve, irmão, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 21, que diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que toda essa pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus, do que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza deitou todo o seu sustento que tinha. Amém? Sabe, amados, que como essa pobre viúva, que você possa chamar a atenção de Jesus, que nós venhamos chamar a atenção de Jesus com a nossa oferta, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, assim como Jesus estava ali observando e todos estavam ofertando daquilo que sobrava. Ela deu daquilo que tinha, de todo o seu sustento. Sabe, que nós possamos ter esse coração generoso, de não ofertar a Deus apenas o que sobra, mas que nós possamos ofertar algo a Deus de coração, com alegria, que você possa assim trazer o seu dízimo, a sua oferta com alegria à casa do Senhor. Amém? Que você possa chamar a atenção de Deus, que você possa chamar a atenção do Senhor com a sua oferta, com as suas atitudes, com as suas decisões do dia a dia. E assim eu convido você a estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta, você que está em casa, que você possa fazer o Pix, dar conta da igreja aí, que você possa chamar a atenção do Senhor, que você possa ter esse coração generoso e querer viver esse princípio da palavra de Deus. Amém? Eu quero estar orando por você. Senhor nosso Deus, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco, ó Pai, cada ofertante, a cada dizimista diante do Senhor, ó Deus, a cada um que está na sua casa, ó Deus, a cada um dos irmãos, que o Senhor possa estar visitando, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abençoa, papai, ó Deus, aquele que está desempregado, abre as portas de emprego, ó Deus, abençoa, Deus, tu és o Deus que conhece, sabe a necessidade de cada um dos seus filhos, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando, abrindo as portas, e que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, viver esse princípio da Tua Palavra, ó Deus, que nós possamos desejar viver a Tua Palavra, Deus, em sermos dizimistas, em sermos ofertantes ao Senhor, com alegria, ó Pai, em nome de Jesus, amém? De recebermos, sabe, o direcionamento do Espírito Santo, e como estes discípulos estavam ali no versículo 4, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Sabe, eles receberam um direcionamento para permanecer em Jerusalém. Eles receberam um direcionamento para que eles ficassem em Jerusalém até que o Espírito Santo de Deus viesse, até que eles recebessem a promessa que já estava lá desde Joel, ao qual eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E é esse tempo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, para que nós venhamos estar atentos, para que nós possamos viver um direcionamento do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe, aqueles discípulos, eles permaneceram ali, naquela direção de não sair de Jerusalém, até que acontecesse a promessa que tinha sido feita a eles. Então, o primeiro ponto é sermos guiados pelo Espírito Santo. Sabe, quantas vezes tomamos decisões, quantas vezes fazemos as coisas sem ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, sem sermos direcionados pelo nosso Deus, e eles receberam essa direção de permanecer em Jerusalém, mas eles permaneceram, no verso 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Sabe, amados, quando nós esperamos em Deus, que nós possamos esperar sendo perseverantes em oração.
Sabe, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Senhor, mas para isso precisamos ser perseverantes na oração. Precisamos viver uma vida de oração. Precisamos, para ser guiado com o Espírito Santo, precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Amém? Sabe, que nós possamos ser direcionados pelo Espírito Santo nas nossas decisões, em tudo que vamos fazer. Quantas vezes tomamos decisões sem ter um direcionamento? Sabe, como você vai para um lugar diferente que você não conhece, você precisa ligar o GPS, né? Você liga lá no Google, naquele GPS do celular, você abaixa um que você gosta, para te levar ao direcionamento, ao endereço. Eu e a Dani, nós somos bons para se perder com esse negócio. Não é aquele negócio, né? O marido vai dirigindo, vai olhando aí, amor, para onde a gente tem que ir. Mas nós precisamos ter um direcionamento. Sabe, nós precisamos ser guiados quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos. Nós precisamos, vamos ligar o GPS para ver que rua que a gente tem que ir, para onde, como que vamos chegar nesse local. Nunca passamos nessa cidade. Sabe, não é diferente na nossa vida. Não é diferente na nossa vida espiritual. Sabe? E que o GPS venha a ser o Espírito Santo de Deus, sabe, na nossa vida. E que o GPS da nossa vida, que nós possamos ser guiados pelo Espírito, não é GPS, guiado pelo Espírito Santo. É que você não venha se esquecer disso. Um dia nós íamos no Paraná e tinha uma rota que nós nunca tínhamos feito, vamos por ela, ligamos o GPS, chegamos lá, uma usina, num trevo, sabe? Tem até hoje essa usina lá, em Maracaí, uma usina, um canavial, e aquela usina estava em reforma, o trevo estava destruído naquela época, né? E a gente ligou, perdeu o sinal do GPS, nós fomos parar no meio de um carreador de cana, né, mano? E daqui a pouco eu falei assim, meu Deus, não é que não, né? Tá meio estranho esse negócio. E é assim quando nós não somos direcionados pelo Espírito Santo na nossa vida. Você chega lá na frente e fala assim, tem alguma coisa errada. Sabe, o que eu fiz? Não é esse caminho. Sabe, que decisão que eu tomei, esse negócio não está dando certo. Porque nós precisamos estar com o nosso GPS ligado. Nós precisamos estar sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nas decisões importantes e nas rotineiras do nosso dia a dia. Sabe, e esses discípulos tinham uma direção de permanecer para receber a promessa. Eles tinham uma direção de permanecer em Jerusalém para viver essa promessa de Deus. Porém, eles permaneciam orando. Perseveravam em oração. Vamos deixar o GPS ligado. Vamos deixar conectado. Sabe, que nós possamos estar conectados com o Senhor. Que nós possamos estar ligados ao Espírito Santo de Deus. Uma decisão que eu tinha muito medo de tomar errado era quando eu era solteiro em casar, né? Mas eu não posso escolher a pessoa errada. É um negócio muito sério. Sabe, eu não posso fazer uma escolha errada. Então foi quando eu fiz o propósito com Deus, né? Como eu já falei, de viver um relacionamento sem ter o contato físico, sem beijar. Falei, Senhor, quando essa mulher querer viver isso, eu vou saber que vai ser do Senhor. Sabe, faça prova com Deus se é algo muito sério e importante na sua vida, que vai mudar. Sabe, faça prova com Deus, como Gideão. Faça prova com o Senhor. Senhor, eu não posso tomar essa decisão errada. É algo que vai me direcionar por toda a minha vida, ou com sucesso ou com fracasso. Sabe, e nesse momento então, né, na minha juventude, eu tinha meus 20 anos, 18 anos. Sabe, eu tomei essa decisão. Falei, Senhor, eu preciso ser direcionado pelo Senhor. Eu não sei como que vai ser, eu não sei como que vai acontecer. Mas a primeira coisa é persevere em oração. Sabe que o Senhor vai te direcionar. Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Uma hora vai acontecer, uma hora eu vou casar, uma hora eu vou ter que tomar essa decisão, que é muito séria e importante para a minha vida. Mas eu preciso ser direcionado pelo Senhor. Eu também não sei como vai acontecer, mas persevere em oração. Não sei qual é a decisão tão importante que você precisa tomar na sua vida, mas persevere em oração. Sabe, que você possa ser direcionado pelo Espírito Santo, que você possa perseverar em oração para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida.
E que lá na frente você não venha parar como nós naquele dia, no meio do canavial, e falar assim, tem alguma coisa errada. Não é esse caminho. Amados, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, amém? Porque quando somos guiados pelo Espírito Santo, mesmo quando não estamos entendendo o que está acontecendo, mas nós confiamos no Senhor. Porque Ele é o Senhor da nossa vida, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, que conhece nós melhor do que nós mesmos. Então, isso é mais um motivo de nós sermos dependentes do Senhor. E isso é mais um motivo de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque o nosso coração é enganoso, como diz a palavra. E muitos dizem, não, tem que ir pelo coração. Já viu isso? Não vai pelo que você sentir no coração. A palavra de Deus diz em Jeremias que o nosso coração é enganoso. Sabe, às vezes possamos ser enganados por Ele. Então não vá pelo seu coração, mas vá pelo Espírito Santo. Amém? Que você possa ser direcionado por Ele. Porque Ele é que conhece o nosso coração. Ele que esquadrinha o nosso coração. E conhece melhor do que nós mesmos. E às vezes possamos tomar decisões erradas por não ter um direcionamento do Senhor. Tomar decisões precipitadas por não ter um direcionamento do Espírito Santo de Deus. E um exemplo disso está lá em 1 Samuel. Vamos ler lá. 1 Samuel 30. Primeira Samuel capítulo 30. Amém? Diz assim, verso 1. E sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens ao terceiro dia de Ziclague, já os amalequitas de impeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague. E tinham ferido a Ziclague, e tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimados a fogo. E as suas mulheres e seus filhos e os filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse força para chorar. Também 2 mulheres de Davi foram levadas cativos, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me, peça aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor disse, persegue, porque de certo a alcançarás, e tu a libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Amém? Sabe, amados, imagina Davi e seus homens chegam e a sua cidade estava destruída. Ziclague estava destruído, estava em chamas, e os seus filhos e as suas mulheres tinham sido levados. E eles começam a chorar ao ponto de não terem força mais para chorar, em ver aquela situação, em ver a situação daquela cidade, em ter perdido os filhos e a esposa. E eles desejam até mesmo em apedrejar Davi por aquela situação. Sabe, eles falavam de apedrejar Davi por tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Davi se esforçou e consultou ao Senhor. Sabe, imagina essa situação que eles estavam vivendo. Imagina esse momento de chegar lá, não ter filhos, não ter as esposas, não ter mais ninguém, sido levados pelos inimigos. Imagina se Davi tivesse desesperado naquele momento. Imagina se Davi tivesse se desesperado diante daqueles homens. Mas Davi, ele toma uma atitude sábia. Davi, ele vai consultar a Deus.
Sabe, quantas vezes temos consultado a Deus para tomar uma decisão? Quantas vezes temos consultado ao Senhor para tomar uma decisão, para realizar algo? Quantas vezes temos consultado a Deus para ter um direcionamento? E é isso que Davi vai fazer diante daquela situação. Sabe, não importa o que você esteja vivendo. Não importa qual a sua situação, qual o seu problema. O Senhor tem uma esperança para você, amém? O Senhor vai te dar um direcionamento. Não importa qual o seu problema. Quem sabe o seu problema para você é pior do que o de Davi naquele momento. Porque cada um sabe a sua dificuldade, cada um sabe o seu problema que está passando. Mas não se desespere. Que você possa consultar ao Senhor, que você possa perseverar em oração, que você possa buscar um direcionamento. Senhor, eu não sei para onde ir, não sei o que fazer. Mas que o Senhor possa me dar um direcionamento, que o Senhor possa me dar uma luz, que o Senhor possa me dar uma direção. E é isso que Davi vai fazer, ele vai buscar uma direção de Deus. É isso que Davi toma essa decisão, essa atitude. Ele não fica esperando algo parado, ele não fica lamentando somente, mas ele vai consultar a Deus, ele vai orar, ele vai perseverar em oração. Não fique somente lamentando, mas que você possa tomar uma atitude de ir para os pés de Jesus, aquele que possa nos direcionar, aquele que conhece, sabe de todas as coisas. Que você possa ir aos pés de Jesus, que você possa consultar o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor dá um direcionamento para Davi. Ele diz: Senhor, eu vou atrás dessa tropa. O que eu faço? Eu vou alcançar eles? Nós já estamos cansados dessa batalha. Teve alguns que ficou para trás, tão cansados que já estavam. Imagina se ele fosse fazer algo sem direção. Imagina se ele fosse tomar uma atitude sem um direcionamento do Senhor. Mas o Senhor disse para ele que ele ia alcançar aquele povo e ia resgatar as suas famílias. Sabe a importância de ser direcionado pelo nosso Deus, a importância de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, a importância de nós estarmos com esse GPS ligado, perseverantes em oração. E no meio do caminho ele encontra um homem que tinha ficado das tropas inimigas para trás, alimenta ele, cuida dele. E então este homem dá um direcionamento para eles. Então este homem direciona para eles: eles foram para lá. E se vocês fizerem assim, vocês vão alcançar eles. E no verso 16, aí de 1 Samuel 30, diz assim: E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, os inimigos, comendo, bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão 400 mancebos que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram dos amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o menor. E até os filhos e as filhas também, desde o despojo, até tudo quanto lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Sabe, não importa a situação que você tenha vivido, não importa o problema que você tenha vivido, não importa as perdas que tenham acontecido, que você possa buscar um direcionamento do Senhor. Amém? Sabe? E nessa direção que Davi teve, ele resgatou a sua família e todo o despojo que eles tinham levado. Tudo aquilo que eles tinham levado deles, eles resgataram. Porque foram direcionados pelo Senhor. Amém? Porque eles foram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa ser direcionado pelo Senhor. Sabe, como aqueles discípulos de permanecer em Jerusalém para receber a promessa de Deus. E no capítulo 2, cumpre-se essa promessa e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia a eles. Sabe, obediência. Obedecer o direcionamento de Deus. Outro ponto. Às vezes ouvimos, entendemos, mas nós não obedecemos o direcionamento de Deus. Sabe, que nós possamos obedecer, ouvir a voz de Deus e praticar. Sabe, ouvir a voz de Deus e colocar em prática.
ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ser direcionado pela palavra de Deus. Sabe, aqui está o nosso manual. É um manual, todo eletrodoméstico, tudo que você compra tem um manual de como você usar. E nós não somos diferentes, o Senhor deixa a palavra de Deus como nós vamos caminhar nessa terra. Sermos direcionados pela palavra de Deus. E não só nas nossas atitudes, nas nossas decisões mais importantes, mas nas rotineiras do dia a dia. Não só nas decisões mais importantes, como nessa de Davi. Imagina a decisão tão importante de Davi de resgatar a família de todos o seu exército ou não. Mas também no nosso dia a dia. No simples fato de vir para a igreja. No simples fato de ir ao trabalho, de ir para a escola. Senhor, que eu possa ser guiado pelo Senhor nesse dia. Senhor, que eu possa ser direcionado pelo Teu Espírito Santo nesse dia. E em Atos 3, vamos abrir lá. Atos capítulo 3. Diz sobre Pedro. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, ao qual todos os dias se colocava à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos, lhe disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, pôs-se em pé, e andou, e entrou eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amados, quem sabe para Pedro era normal estar ali naquela oração. Fazia parte da sua rotina, como nós vir aos cultos, ir ao nosso trabalho. Quem sabe aquilo para Pedro, hora da oração, bora lá para o templo. Hoje é o dia do culto, vamos lá. Quem sabe era algo rotineiro para Pedro. Mas ele estava naquele momento sendo direcionado pelo Espírito Santo. Ele estava sendo guiado quando ele encontra aquele homem pedindo esmola. Ele falou assim: não tenho, levanta e anda em nome de Jesus. Sabe? E é não só nas decisões importantes, mas é no nosso dia a dia. Como ir num banco, como dizer algo para alguém que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, como orar por alguém, como mandar uma mensagem para alguém, ser guiado pelo Espírito Santo. E às vezes não entendemos o que aquela pessoa está vivendo, mas quem sabe nunca vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai transformar e mudar a vida daquela pessoa por apenas um simples fato de dizer algo que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração. Sabe, é isso, ser guiado pelo Espírito Santo. É isso, ser direcionado pelo Senhor. Um simples fato de realizar algo simples na vida de outra pessoa, levar algo, ofertar algo que Deus colocou no seu coração, sabe, algo simples e que às vezes isso é uma resposta de oração para essa outra pessoa. Que você possa, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo para estar abençoando outras vidas. Sabe, é viver pelo Espírito. Sabe, é andar em Espírito. E é para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Para nós andarmos em Espírito. Porque aquele que é da carne não entende as coisas do Espírito. Então que nós possamos andar em Espírito. Porque quando andamos em Espírito, nós vamos ser guiados pelo Senhor. Nós vamos ter esse direcionamento. Como nós andamos em Espírito, nós vamos ter essa sensibilidade que vamos fazer. Não só nas decisões importantes, mas no nosso dia a dia. Amém? O que vamos fazer, Senhor? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse dia? O Senhor não nos chamou apenas para ir ao trabalho, voltar, fazer nosso papel de sacerdote, de pai. O Senhor não chamou nós só para isso, mas para viver algo sobrenatural na presença dEle. Imagina como Pedro
Imagina essa experiência que ele teve de ir no momento rotineiro, de ir para o templo, na oração, e ser direcionado para o Senhor. Levanta e anda em nome de Jesus. Sabe, chegar lá no banco, onde você, quem sabe, passa por lá todos os dias, tem alguém pedindo, tem alguém precisando de algo, você fala assim, cara, bora lá, vou te pagar um almoço, vou te pagar uma marmita, mas antes eu quero orar por você. Sabe, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Sabe, ser guiado, ser direcionado pelo Espírito Santo. E é para isso que o Senhor nos chamou, amém? Para andar em Espírito, para ser guiado pelo Espírito Santo. E é para isso que o Senhor nos chamou, para viver esse verdadeiro evangelho, essa essência do Senhor. Sabe, Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de curar os enfermos, os doentes. Ele só quer que nós sejamos direcionados e sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Sabe, Ele só quer que nós tenhamos essa sensibilidade de ser direcionado pelo Senhor. E nós só vamos viver isso se nós perseverarmos uma vida de oração. Amém? Nós só vamos viver isso se nós perseverarmos uma vida de oração, como esses discípulos, como Davi recorria à oração, como muitos outros exemplos que eles recorriam à oração. Sabe, somente uma vida de oração nós vamos ter intimidade com o Espírito Santo. Somente uma vida de oração, de busca, nós vamos ter essa sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. E para sermos direcionados, nós precisamos, sabe, viver a palavra de Deus. Em Josué 1:8, muito conhecido, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Sabe, não aparta da tua boca o livro desta lei. Sabe, não aparta da tua vida a palavra de Deus. Não se distancie da palavra de Deus, porque é ela que vai nos conduzir, é ela que vai nos direcionar e sermos prósperos nessa terra, e sermos bem-sucedidos e abençoarmos outras vidas. Imagina a missão de Josué agora. Deus chega para ele e fala assim: Moisés morreu e agora você vai passar o Jordão com esse povo. Ele já estava sendo preparado, mas imagina ele falou assim: imagina Deus te chamando para uma missão de levar e guiar o povo dele. Agora vai ser com você, Josué. E não é diferente. Como a nossa missão de pai, como a nossa missão de esposo, como a nossa missão de filho de Deus nessa terra, não é diferente dessa missão de Josué. Mas Deus, Ele já dá um direcionamento: não aparta da tua boca o livro dessa lei. Viva o que está escrito aí, que você vai ser bem sucedido. Medita nela dia e noite, e vai ser próspero. Sabe, você também tem uma missão como filho de Deus, amém? Sabe, muito importante, né? Como pai, como sacerdote, como mãe, como esposa, como marido, como, né, ser um cristão nessa terra, um cidadão que as pessoas olham para nós e falam assim: ali vai um servo de Deus. Sabe, que desafio. Mas o Senhor já nos dá o direcionamento. O Senhor já nos coloca e diz: Senhor, eu oro por eles, naquela oração de Jesus. Não peço que tires este mundo, mas que os livre do mal. Que eles vão ser luz nessa terra. Eles vão ser o sal da terra. Sabe, fazer a diferença. Que missão. Sabe, levar o Evangelho. Ser guiado pelo Espírito Santo. Que missão. Como Josué. Guiar o povo de Deus. Mas o Senhor disse para ele: não aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nela dia e noite. Amados, que nós possamos meditar, que nós possamos querer entender o que o Senhor tem para nós, as promessas que Deus tem para nós na sua palavra. Que nós possamos ter sede e fome de entender o que o Senhor tem para nós. E somente assim, então, Deus diz para ele: cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Sabe, quer ser conduzido pelo Senhor? Então entenda e conheça a palavra de Deus, né? Entenda e conheça as promessas de Deus. Tem dúvida de alguma coisa? Busque na palavra de Deus, aqui tem resposta para tudo. Sabe,
que você possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus ao meditar na palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, me revela a tua palavra. Eu sei que não é um livro qualquer, mas é a revelação do Senhor. Senhor, me direciona, abre o meu entendimento, eu quero entender a tua palavra. E é assim que o Senhor mostra para Josué como ele seria bem sucedido guiando aquele povo. Com a minha palavra, Josué. Medita nela de noite, não aparta dela da sua vida. Em Mateus 7, Mateus capítulo 7. Versículo 24. Diz assim: então lhe direis abertamente. 24, comecei em 23. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Amém? Sabe, é isso que Deus estava dizendo para Josué. Sabe, não aparte deste livro. Sabe, viva, coloque em prática, que você vai ser bem sucedido, que você vai ser direcionado, conduzido, próspero. Amém? Que nós possamos ser direcionados pela palavra de Deus, que nós possamos colocar em prática, que a nossa vida venha estar na rocha que é Cristo. Isso só vai acontecer se nós ouvir a palavra de Deus e praticá-la, porque foi essa comparação que o Senhor deu. Ouve a minha palavra e pratica. É comparado ao homem que edifica a sua casa na rocha. Amém? Você quer que a sua família esteja edificada na rocha que é Cristo? Você quer que seus filhos, a sua casa seja edificada na rocha que é Cristo? A sociedade? Então que nós possamos viver e praticar o verdadeiro evangelho. Que nós possamos viver e praticar a palavra de Deus. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Que nós possamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Que você, que eu, que nós possamos estar com o nosso GPS ligado, que a nossa vida de oração venha estar ativa, sabe, é isso que nos conecta ao Senhor, a nossa vida de oração, a nossa vida de busca da palavra de Deus, porque o Senhor quer nos usar todos os dias, o Senhor quer nos usar no nosso dia a dia, Ele quer te dar um direcionamento para abençoar outras vidas, sabe, e é muito mais fácil você evangelizar quando você é direcionado pelo Espírito Santo. Porque você não sabe o que aquela outra vida está passando. Você não sabe o que aquela outra vida está acontecendo com ela. Mas o Espírito Santo de Deus sabe e conhece. E às vezes Deus te dá um direcionamento conforme a necessidade da outra pessoa. Conforme a outra pessoa já tinha pedido uma resposta de Deus. Por isso a importância de sermos direcionados pelo Espírito Santo. Aquela pessoa será alcançada assim, de uma forma simples e sobrenatural, porque foi direcionado pelo Senhor. Mas só vamos viver isso se nós perseverarmos em oração, amém? Se nós vivermos uma vida perseverante da leitura e prática da palavra de Deus, amém? Convido os irmãos a se colocar em pé, sabe, para a gente estar orando. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração, sabe, que Deus tem falado no meu coração, que nós possamos estar com o GPS ligado, sabe, guiados pelo Espírito Santo. Não aceite viver de outra forma. Não aceite viver de outra maneira, a não ser guiado pelo Espírito Santo, a tomar as suas decisões como Davi fez. Senhor, eu não vou tomar uma decisão sem antes consultar ao Senhor. Sabe? Não vou tomar uma decisão sem antes pedir um direcionamento de Deus. Amém? Você possa colocar isso diante do Senhor, que você possa pedir para o Espírito Santo te ajudar a viver isso, que você possa pedir para o Espírito Santo de Deus te ajudar a viver dessa forma. É assim que a igreja de Atos vivia,
eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na oração. E na primeira mensagem de Pedro, quase 3.000 almas se converteu ao Senhor. Era direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Se o nosso Deus, ó Pai, ó Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor, ó Pai, que nos direciona. E nós pedimos, Senhor, nos ajuda, nos ensina, ó Pai, ó Deus, a viver uma vida de oração. Nos ajude, ó Deus, a viver uma vida, ó Pai, de prática, de busca da Tua palavra. Uma vida, ó Pai, de comunhão com o Senhor, de intimidade. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, queremos ser sensíveis à Tua voz. Queremos ser homens e mulheres sensíveis ao Teu Espírito Santo, ó Deus. Queremos ser direcionados pelo Senhor, não só nas decisões mais importantes da nossa vida, mas naquelas rotineiras, mas no nosso dia a dia, Senhor, ó Deus, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito, ó Deus, todos os dias, ó Deus, a todo instante, a todo momento, ó Deus, que nós possamos ter experiência contigo nesta área, de, ó Deus, ser direcionado pelo Senhor, em orar por alguém, enviar uma mensagem, ó Deus, em dizer algo da parte do Senhor. É assim que queremos viver nessa terra, ó Pai, sendo guiados e direcionados pelo Teu Espírito Santo. Ai de nós, Senhor, se não for a Tua presença. Ai de nós, Senhor, se não for o Teu direcionamento. Ai de nós, Senhor, se não for o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, se não for a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Deus, não nos deixe ser enganado pelo nosso próprio coração. Ó Deus, não nos deixe ser enganado, ó Pai, por nós mesmos, pelas nossas emoções. Mas que nós, papai, que nós possamos, ó Deus, ter intimidade contigo. Que nós possamos ser guiados pelo Senhor. Que nós possamos ter novas experiências contigo, Senhor, nesta área. Ser homens e mulheres espirituais que discernem as coisas do Espírito. Em nome de Jesus. Ó Deus, é assim que nós queremos estar na Tua presença. Ó Deus, é assim que nós queremos estar, ó Pai, no Senhor. Ó Deus, fazermos a diferença nessa terra. Ó Deus, que nós não venhamos ser homens e mulheres carnais, não, Pai, mas espirituais, que discernem as coisas do Espírito, que entendem as coisas espirituais e que vivemos, ó Pai, desta forma, ó Pai, como o Senhor disse para Josué, que nós possamos viver direcionados, ó Pai, meditando dia e noite na Tua palavra, ó Deus, não só ouvindo, mas colocando em prática, ó Deus, os ensinamentos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Em nome de Jesus, Pai, faça-nos perseverantes na Tua presença, perseverantes em oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Onde eu irei se só Tu tens
Atenção, papai e mamãe, vocês têm um encontro marcado com o IBN Kids, dia 3/7, às 16h30, na Igreja Batista Nacional. Estaremos recebendo a psicanalista e educadora Edicleia, com o tema Criação de Filhos e os Desafios da Atualidade. Você é o nosso convidado especial. Sua participação é de extrema importância. Para confirmar a sua presença, nos procure. Não deixe de participar. Que a bênção se derrame até 1000 gerações.